Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print e estou aqui para tirar algumas dúvidas que ficaram da aula passada, onde eu ensinei a utilizar um recurso do Prose Slicer que eu tenho gostado muito, que é onde podemos inserir vetores, né? Vetores SVG para transformar em objetos 3D e utilizar como objetos de impressão no Prose Slicer, tá? E para ensinar e para mostrar essa dúvida, né? Para tirar essa dúvida aí que muita gente veio me perguntar, eu vou ensinar para vocês como fazer essa linda placa aqui, né? Que é para você colocar aí próximo da sua impressora para avisar, né? Aí as pessoas a não tocarem na sua impressora para não correrem perigo nenhum, tá bom? É claro que isso aqui é uma brincadeira, tá? Mas com isso aqui eu vou tirar aí essa dúvida e eu acredito que muita gente vai gostar desse tutorial. E eu vou disponibilizar esses arquivos para vocês fazerem download, tá? E em cima desse tutorial, vocês vão aprender algumas maneiras de se trabalhar com esse arquivo SVG que você pode estar importando aí e ajudando a configurar, né, as suas peças, tá bom? Então vamos lá. Eu vou criar aqui um arquivo novo, um novo projeto. Eu vou descartar isso aqui. Eu vou descartar também que ele salve essas configurações que já existem. E como sempre eu começo, vamos escolher aqui a impressora e vamos utilizar para esse tutorial. Eu vou escolher aqui a Ender 3 S1 Pro. Um PLA, né, que eu sempre tenho colocado um PLA genérico, porque eu imagino que vocês já fizeram lá todos os passos para configurarem a sua impressora, configurarem inclusive a temperatura de impressão e aqui a altura de camada. Vamos utilizar uma altura de camada padrão para uma impressão não muito lenta e também nem muito rápida para sua placa aí ficar com uma certa qualidade, tá bom? Então, a primeira coisa que vamos fazer é inserir o arquivo que eu vou disponibilizar para vocês aí para download, que é o arquivo SVG. Vamos adicionar clicando aqui. O arquivo aqui é esse Perigo, impressora 3D Prusa. Vamos abrir. Ao abrir esse arquivo, que é um vetor, ele já automaticamente ele já cria uma extrusão transformando esse vetor em um objeto 3D. A partir desse objeto 3D, vamos configurar aí a nossa plaquinha. Primeiro, vamos clicar duas vezes em cima desse arquivo e abrir aí as configurações SVG do Prose Slicer, tá? Aqui em tamanho, vamos clicar aqui em editar e vamos definir aí o tamanho que vamos utilizar para a impressão. Eu vou utilizar aqui 200 milímetros, que é um tamanho ótimo para a área de impressão dessa impressora que eu estou utilizando. Vamos clicar OK. Aqui em cima, onde podemos escolher a espessura desse objeto, vamos clicar e vamos digitar 1 milímetro, tá bom? 1 milímetro. Vamos clicar agora aqui fora. Temos a primeira configuração, que é a configuração desse arquivo SVG, tá? Agora vamos clicar em cima dele. E aqui embaixo, na manipulação de objetos, vamos observar o tamanho desse objeto, que é 200 por 112,01 por 1 milímetro de altura, tá? Então, vamos pegar aqui essas dimensões. Vamos clicar com o botão direito na mesa de impressão. Vamos adicionar forma caixa. Vamos colocar as dimensões dessa caixa que acabamos de inserir
clicando aqui nas dimensões, né, em manipulação de objetos, com as mesmas informações lá do nosso objeto SVG, tá? Que é 200 por 112,01. Agora, em altura, vamos deixar a placa com 2 milímetros de altura. Eu vou tentar explicar aqui de maneira um pouquinho mais devagar, que é para todo mundo prestar bastante atenção. Que é agora que vem aquela dúvida que eu falei que muita gente tem e que não estava conseguindo resolver. Aqui ao lado temos os layers, representando cada um dos objetos que inserimos na mesa de impressão. O primeiro foi o objeto SVG e o segundo forma caixa, né? Então vamos clicar aqui no objeto SVG, vamos aqui na ferramenta mover, na barra de ferramenta lateral, e vamos tentar puxar para cima esse objeto. Vamos puxar e soltar. Então, a dúvida era essa. Muita gente estava tentando puxar aqui o objeto e tentar deixar ele aqui em cima da peça e não estava conseguindo, tá? Então, essa foi uma pergunta que veio muito aí nos comentários do tutorial passado, que eu quero mostrar aqui nesse tutorial como resolver, tá bom? Então, para resolver isso, vamos precisar mesclar esses dois objetos. Clicando aqui no Layer, segurando o Shift e clicando no outro objeto, selecionando os dois objetos. Então, com esses dois objetos selecionados, segurando o Shift, vamos clicar aqui na peça com o botão direito, com os objetos selecionados, e vamos clicar aqui em mesclar. Isso aqui eu mostrei lá no tutorial passado, mas eu devo ter mostrado de maneira muito rápida e muita gente não prestou atenção. Ao mesclarmos esses objetos, eles se tornam um só. Ó, eu selecionei apenas um, estou movendo e eles se movem juntos, tá bom? Então, agora vamos selecionar os objetos individualmente através dos layers. Aqui em cima, inclusive, aparece que eles estão mesclados, tá bom? Então, vamos selecionar aqui o objeto SVG. Vamos na ferramenta mover e vamos puxar agora esse objeto para cima. Ao soltarmos, percebemos que ele permanece aonde deixamos, no eixo Z, tá bom? Então, vamos colocar agora ele acima dessa placa. Podemos, inclusive, vir aqui, né, no eixo Z, na posição. Vamos clicar e colocar 2 milímetros, que é a altura lá do da nossa placa. Então, ele vai ficar automaticamente acima da placa, tá bom? Então, aqui, respondendo, né, a todas essas dúvidas, é assim que fazemos para quando quisermos colocar o objeto mais acima no eixo Z e ele não fique pregado o tempo todo na mesa de impressão. Agora eu vou mostrar para vocês como configurar essa impressão em duas cores. Eu vou imprimir a placa em amarelo e as informações em preto. Eu vou fazer da maneira que eu sempre tenho ensinado nos tutoriais. Vamos lá em configuração da impressora. Aqui em geral, vamos adicionar mais uma extrusora, né, que é um objeto, uma impressão de duas cores. Se você vai imprimir em uma impressora que tem apenas uma única extrusora, você vai marcar aqui. Vamos voltar lá na bandeja de impressão. Aqui na bandeja de impressão, vamos escolher visualmente as cores de impressão. A primeira cor amarela, a segunda preto. Aqui embaixo, vamos clicar no layer aqui em cima, onde tem essa área amarela. Vamos escolher as cores, né? Aqui o objeto SVG vai ser preto e aqui forma caixa vai ser amarelo.
tá? Isso aqui é mais uma forma de organização. Aqui temos então a placa, como ela vai ficar com as cores que eu vou utilizar, né, para efetuar aí essa impressão, tá? Então agora vamos configurar aqui em configuração de impressão, vamos adicionar em extrusoras múltiplas, vamos habilitar a torre de limpeza. Para quem não conhece esse método eu utilizo porque é um método que é um método profissional. O bico ele sempre vai começar pela torre de limpeza e quando ele for imprimir a outra cor, ele já vai direto, né, com esse bico com o fluxo ajustado e com o bico limpo. Ele não vai levar mistura de cores aqui para cima da peça e nem vai começar a impressão em cima da peça, onde ele pode deixar algumas falhas, né, na sua placa, tá bom? Então, vamos ajustar essa placa aqui e a torre de limpeza. Agora vamos lá em configuração da impressora. Vamos em G-Code customizado. Aqui embaixo, em G-Code de troca de ferramenta, vamos inserir esse código, esse G-Code, que eu vou disponibilizar aí para vocês. Vamos copiar e vamos colar em G-Code de troca de ferramenta. Prestem bastante atenção para não colar errado. Agora vamos em configuração de extrusora multimaterial. E vamos aqui em posição do tubo de resfriamento. Para quem utiliza impressora Direct, vamos deixar 20 aqui. E posição de estacionamento do filamento também vamos deixar 20. Eu explico essas configurações aí nos tutoriais sobre Prusa Slicer. Agora vamos... eu imagino, né, que aqui em configuração de filamento você já fez a configuração do seu filamento e já está tudo certo. Então eu não vou entrar em detalhe nessa configuração de filamento. Agora vamos em configuração de impressão. Aqui em configuração de impressão, camadas e perímetros. A altura da camada eu vou utilizar 0.2. A altura da primeira camada também. Perímetros, eu vou deixar 2 perímetros apenas. Camadas sólidas de topo, eu vou deixar 4. Aqui para mim eu consigo uma boa qualidade de superfície de topo com apenas 4 camadas de topo. E camadas de base eu vou deixar 3. Aqui embaixo, onde temos na aba avançado, gerador de perímetros, vamos clicar aqui e vamos escolher Classic, tá bom? Então aqui em camadas e perímetros, as configurações são essas. Em preenchimento, vamos deixar 15% de preenchimento e aqui no padrão de preenchimento vamos colocar giroide. Aqui em velocidade, você vai escolher a velocidade aí para uma boa qualidade de impressão. Eu tenho aí no canal um vídeo que ensina como você configurar uma velocidade para uma boa qualidade de impressão. Aqui eu utilizo para essa impressora 30 milímetros por segundo. Aqui em todas as configurações. Apenas aqui no deslocamento, né, que eu deixo 150 milímetros por segundo, e a velocidade da primeira camada eu deixo também 20 milímetros por segundo. Aqui na aba avançado, aqui ao lado, aqui embaixo, né, de velocidade, na aba avançado, aqui também eu já ensinei a fazer essas configurações de espessura de extrusão. Eu vou deixar aí o card para vocês, para quem ainda não viu. Aqui
eu vou deixar em 0,4. Inclusive, essa configuração, ela fica na configuração lá no canal, no tutorial sobre configurar o fluxo. O fluxo aqui foi configurado com a largura de extrusão desse bico em 0,4. Vocês podem ver que eu estou detalhando bastante aí as configurações para não deixar nenhuma dúvida. Agora vamos voltar lá na bandeja de impressão. Vamos fatiar. Aqui temos o nosso objeto fatiado. Então agora vamos utilizar uma configuração para evitar que você tenha sua superfície de topo arranhada pelo bico. É claro que isso aqui vai depender também de uma boa configuração lá na altura do bico com a mesa e algumas outras variáveis que eu já ensinei nos tutoriais aí sobre Prusa Slicer, mas vamos tentar amenizar pelo menos esses erros, tá? Vamos aqui verificar onde possuímos aqui a troca de cor. A troca de cor ela vai ocorrer aqui entre o layer, entre a altura 2 e 2,2. Então, antes de chegar aqui na última camada de topo da placa, né, da parte amarela, que fica aqui na altura de 2 milímetros, eu tenho 1,8 e 1,9 entre eles. Então, eu vou guardar aqui essa configuração, 1,9 milímetros. Vamos lá na configuração da impressora. Vamos na primeira extrusora, né? Podemos ver aqui pela cor, né? Amarelo. Vamos configurar aqui o Travel Lift. Travel Lift, que aqui nessa versão do Prusa Slicer 2.7 já temos algumas modificações, tá? Então eu vou usar aqui o Ramping em vez do Travel. Eu vou clicar aqui em Ramping Lifting e aqui eu vou atribuir uma altura que eu quero que o bico suba quando ele for imprimir aquela camada de topo em amarelo, tá? Eu vou colocar aqui 0,2 milímetros, que aqui para mim funciona. Se você achar que você deve colocar uma altura maior, você pode colocar. Eu recomendo aí entre 0,2 e 0,4. E aqui o Ramping Slope Angle, tá? Isso aqui tudo eu ensinei na aula passada, lá no tutorial passado, que é onde eu estou tirando aqui as dúvidas, tá bom? Então aqui vamos escolher uma angulação que eu tenho conseguido resultados satisfatórios a 35 graus, tá bom? 35. E aqui vamos colocar acima de Z aquela altura lá que escolhemos, que é 1,9. Eu vou clicar Enter. Agora vamos voltar lá na bandeja de impressão e vamos fatiar novamente. Ao fatiarmos, vamos habilitar aqui o deslocamento e vamos verificar que realmente quando ele chegar na última camada aqui de topo da parte amarela, ele vai fazer aqui, ele vai levantar o bico quando ele for fazer o deslocamento do bico pela peça. Aqui podemos verificar que ele já está fazendo isso, tá? Então aqui nessa parte de topo amarela, ele já vai evitar aqui os riscos na sua superfície de topo. E agora vamos também evitar que ele deixe riscos na superfície preta, né? na última camada. Na última camada. Vamos levar aqui na barra lateral até o último layer, que é 3.0. Então vamos ver que entre 2,8 a 3 temos 2,9. Vamos voltar lá nas configurações da impressora. Vamos aqui na extrusora 2. Vou até mostrar aqui.
Aqui a extrusora 2. E aqui podemos inclusive ver na cor da extrusora, preto. Isso aqui ajuda muito. Vamos configurar aqui o Travel Lift também para essa altura. Vamos usar Ramping Lift. Vamos colocar a altura aqui, eu vou colocar a mesma altura que eu coloquei, 0,2. Eu vou usar aqui 35 graus. E aqui 2,9, que é onde eu quero que ele comece a fazer, a levantar o bico na hora da impressão. Então vamos voltar agora lá na bandeja de impressão. Vamos fatiar. Aqui na superfície preta é difícil de enxergar, então eu vou mudar aqui a cor, né? Só para a gente visualizar. Aqui em cima. Eu vou escolher aí uma cor, vou escolher azul. Vamos fatiar novamente. E agora vamos observar que o bico ele vai se levantar nos deslocamentos aqui de impressão dessa parte, né? Dessa superfície de topo aí da nossa placa. Aqui, ó, aqui podemos ver que ele vai levantar em ângulo e vai fazer os movimentos de deslocamento em cima da impressão sem tocar na superfície, tá bom? Então, gente, esse tutorial aqui ele traz muitas dicas legais, tá? E eu peço aí para quem gostar do vídeo que não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, de ativar o sininho para receber as notificações sempre em primeira mão, porque eu estou trazendo aqui para vocês coisas que dificilmente vocês vão encontrar nos tutoriais aí que não sejam pagos, tá bom? E eu vou, apesar de eu estar com aquele novo projeto, né, do Orca Slicer, eu sempre vou estar trazendo aqui as novidades também no Prusa Slicer. Eu não vou deixar o Prusa Slicer na mão, até porque é o meu fatiador preferido, tá? Na minha opinião, ele ainda é o fatiador que possui mais recursos e é o fatiador que eu domino, né? Então, eu não vou deixar de utilizar ele tão cedo e eu vou estar trazendo aí sempre novidades para vocês, tá bom? Então, não esqueçam aí de ativar o sininho que vocês vão receber as notificações sempre. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero ter tirado todas as dúvidas aí, para quem ainda tinha dúvida. E até a próxima aula. Valeu, gente. Obrigado.